Ok? Então, bem-vindo a todos e todas, em mais um evento aqui, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Design da FAU-USP. Hoje aqui temos o prazer de ter a professora Carla Martins Cipolla, que é graduada em Desenho Industrial pela Federal do Rio de Janeiro, possui doutorado em Desenho Industrial pela Politécnico de Milano e é professora associada da COP, que é o Programa de Engenharia, de Pós-Graduação em Engenharia da Federal do Rio de Janeiro. A professora Carla coordena o grupo de pesquisa DESIS, que é Design de Serviço e Inovação Social, e o Rio DESIS Lab, onde desenvolve iniciativas de extensão com foco na UCES, que é a Unidade de Suporte à Inovação Social da Federal do Rio de Janeiro. Ela é membro fundadora da rede DESIS, composta por mais de 50 laboratórios localizados em vários continentes. É membro também do comitê da Conferência Internacional CERV-10, que é de Design, Serviço e Inovação, e foi coorganizadora da edição dessa conferência em 2023 no Rio de Janeiro. Bem-vinda, professora Carla, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Por favor, a gente pede que a senhora inicie a sua palestra. Compartilhar com vocês a tela. Espero que vocês estejam vendo aqui, tela cheia, né? Vocês estão acessando, né? Sim, sim, tranquilo. Tranquilo, né? Então, gente, muito boa noite, muito grata pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês na USP. Pretendo fazer hoje, né, como diz o nosso título, um panorama, um pouco, apresentar o que é a rede DESIS, apresentar o que foi CERV-10 e apresentar a interação entre o design para inovação social e sustentabilidade e o design de serviços. Então, eu, antes de entrar nos eventos, no evento específico de CERV-10 e na rede, eu faria uma introdução, né, para situar, inclusive, a escolha dos temas que fizeram parte dessa edição no Rio de Janeiro. Tá? Fazer um pequeno preâmbulo, né, sobre o design, né, na sua característica industrial, na sua característica de uma atividade que parte das organizações para a sociedade, né, ela, diante da sustentabilidade, né, esses atores, essas organizações desejaram, e a disciplina de design dá uma resposta aos desafios ambientais, né, quando se confrontaram com esses desafios ambientais. E uma das primeiras respostas que foi dada foi uma resposta, digamos assim, de baixo, de cima para baixo, das organizações para a sociedade. Então, começou-se a falar, por exemplo, no sistema produto-serviço, né, que é um dos rios que deu origem ao design de serviço. Então, como que nós poderíamos servicificar os produtos na lógica da sustentabilidade, desmaterializando-o, por exemplo, né? Inclusive, aqui no Brasil, né, nós tivemos a experiência da Brastemp, né, de produto-serviço, né, o fornecimento de água, e não necessariamente do produto filtro de água, né, foi uma das ofertas que foi feita aqui no Brasil. Aqui também é outro exemplo, né, na Nívea. Então, um dos processos de certificação foi também, né, explorado naquela época, que era as embalagens, como que se poderia, né, fazer com que as embalagens fossem reutilizadas a partir de um início um pouco de certificação nesse processo de consumo. Bom, nesse contexto, se desenvolve o design para inovação social, que muda essa lógica, né? Começa a se falar, portanto, de uma abordagem para a sustentabilidade, que, ao invés de seria uma reformulação da oferta das organizações, pudesse partir de uma observação da própria sociedade, então, de baixo para cima. Então, basicamente, o foco eram comunidades e pessoas, né? E aí, dentro dessa onda do design, que também, né, foi cada vez mais se consolidando com outros termos, né, mas no caso aqui, muito ligado à sustentabilidade, né, a cidade, como a sociedade entendida como um laboratório de criatividade difusa, onde comunidades criativas
poderiam, né, pensar e desenvolver soluções, ideias que seriam contrárias ao processo de produção e consumo mainstream, né? Ou seja, novas maneiras de se alimentar, né? Novas redes alimentares, por exemplo, a agricultura com suporte da comunidade, né? Community Supported Agriculture, pensando em como se poderia desintermediar, né, como se poderia comprar antecipadamente toda a produção, né, de algum agricultor, e se o agricultor perdesse tudo, o consumidor nessa parceria também ficaria sem os alimentos, ou seja, por algum acidente climático. Então, novas parcerias, né, que se realizavam entre os consumidores e os produtores. Aqui no Rio de Janeiro, nós começamos a observar também na cidade uma série de iniciativas, e isso começou, então, o Design para a Inovação Social se entender como design de serviço e ser um dos rios que colaborou também para o surgimento do design de serviço, né? Aqui é um senhor numa praça de Botafogo, né? Adote um aluno, ele usa as praças do Rio para, né, voluntariamente dar aulas de reforço escolar, né? Isso começou a ser caracterizada na teoria do design para a inovação social como serviços. Não tem CNPJ, não tem logo, mas eram, nesse tecido da cidade, pessoas que estavam fazendo, portanto, outras iniciativas, outros serviços, ou colaborando em atividades de serviço da própria cidade. Essa senhora, ela adotou uma praça aqui no Rio de Janeiro, então ela faz a manutenção dos canteiros espontaneamente, né? Então começou a se observar, né, dentro da teoria do design para a inovação social, a emergência e a consolidação, né, dessas iniciativas de serviço não necessariamente contempladas pela teoria de serviços da época, né? Bom, dentro da teoria, eu queria mostrar essa imagem, dentro da teoria do design para a inovação social, né, esse aqui é um projeto antigo, né, feito nas origens do design para a inovação social, em que teria um pouco a lógica de como o design se relacionaria com esses processos de inovação social, né? Com essas comunidades criativas que estavam repensando as maneiras de se alimentar, de se transportar. Naquela época, os sistemas de carona, né? E todos os tipos de soluções de serviço fora dos sistemas de produção e consumo tradicionais. Então, usuais, né? E que, segundo os autores e o grupo de pesquisa, iriam contra a sustentabilidade, né, ou uma perspectiva mais sustentável. Então, o design ele teria o papel de captar esses sinais, né, detectar esses sinais, reforçar esses sinais, dando suporte e visibilidade para esses processos e para esses inovadores. Esses sinais reforçados seriam remetidos, muitas vezes através de eventos, mostras e atividades, até mesmo de comunicação visual, que pudesse alimentar o processo de conversa e social sobre a transição para a sustentabilidade, e o ideal, dentro de uma, até mais adiante, né, dentro de uma teoria de transição, poderia, sim, se reorientar um pouco as práticas na sociedade relativas à maneira de produzir e consumir, né? Um pouco é esse. Então, havia muito essa ideia de uma reorientação, né? E nisso, essas iniciativas de inovação social foram sendo cada vez mais consideradas dentro da teoria emergente do design de serviço. Queria que vocês guardassem isso, né, esse objetivo de reorientação, porque depois a gente vai retomar isso mais adiante na nossa apresentação. Bom, progressivamente, pesquisadores foram se espalhando pelo mundo, né, a partir, muitos deles orientados pelo professor Ezio Manzini no início, cada um com a sua especialidade, cada um com seu doutorado, se espalharam pelo mundo. Outros laboratórios e outros professores interessados no tema da sustentabilidade se juntaram e nasceu, assim, dessa forma, a Rede DESIS, o Design para a Inovação Social e Sustentabilidade, que acolhe aquele processo que eu mostrei para vocês, né, mas também procura, né, realizar uma articulação entre os laboratórios, visto que os processos de inovação social possuem características locais também, territoriais, então, a partir, gerando uma troca de experiência entre os laboratórios, né, gerando uma formalização da rede, onde novos laboratórios
pudessem se unir, né? Basicamente, cada DesisLab na sua localidade tem essa função de realizar alguns projetos, parcerias locais, e, ao mesmo tempo, então, faz esse interplay, né, da dimensão local, de uma atuação local, na sua área territorial, nas suas relações com os atores locais, mas, ao mesmo tempo, se comunicando dentro da universidade com atores também internacionais, né, e entendendo outros processos de inovação social em outras localidades. Isso se configura também trocas de pesquisa, né? Então, esses pesquisadores poderiam também compreender melhor, né, como o design pode atuar, tanto no nível local como no nível articulado e nacional, compreensão desse quadro de ação. Temos, hoje, quando o Marco deu a introdução, né, ele citou 50 labs, hoje são 68, né, em 32 países. Então, digamos que existem 10 labs na África, desde a África, Nova York, Rio de Janeiro, Pernambuco, uma riqueza essa rede. Eu acho que nós ainda nem exploramos, digamos assim, né, a riqueza, nos beneficiamos ainda de toda a riqueza dessa rede, né? Aqui no Brasil temos vários labs, alguns no sul, né, Curitiba, temos em Florianópolis, lá em Pernambuco, tem o próprio nosso no Rio de Janeiro, agora teve adesão da PUC do Rio. Não sei se está me escapando alguém aqui agora de memória. Mas, assim, até aqui no Brasil nós temos uma boa representatividade, já fizemos algumas atividades juntos, né? Eu queria convidar vocês, né, coloquei aqui um link, de um projeto Transit da União Europeia, que é o Transformative Social Innovation Theory, né, essa teoria da inovação social transformadora, que estudou redes de inovação social pelo mundo. Então, estudou, eu achei uma coisa muito interessante quando você faz parte de um processo, porque quando me convidaram para integrar esse projeto, no chapéu de pesquisadora, eu percebi que eles estavam elencando a rede DESI junto com a rede FabLab, Hackerspaces, a Basic Income, né? Se vocês visitarem esse site, conheçam nossas redes, né, as redes de inovação social analisadas, nós estávamos com a rede da Global Eco Village Network, então redes muito consolidadas de inovação social, e nós fomos listados, e foi muito interessante por ser uma rede especificamente de design. Então, esse relatório, eu coloquei o link aí, eu fui a coordenadora, ele faz um histórico detalhado do nascimento da rede DESI, né, e analisa 2 laboratórios brasileiros, que foi justamente o de Florianópolis e o da Itália, que é o do Politécnico de Milão. Então, quem aprofundar um pouco as experiências da rede e o seu nascimento e uma análise, digamos, da sua trajetória, esse relatório é bastante pertinente, inclusive para quem estiver fazendo algum trabalho em design para inovação social, por causa dessa perspectiva histórica e dos casos que são relatados ali. Tá? Então, coloquei esses links aqui. Por exemplo, um dos casos que analisa esse repórter, que eu tive a oportunidade de observar por 7 anos, como que isso é muito interessante, porque o design para inovação social ele tem um range de tempo grande, que é um processo de transformação, foi o caso do cohousing, na Itália. Eu tive a oportunidade, iniciei quando eu era doutoranda, a observar esse case, e lá nesse repórter eu descrevo, né, como é que ele, de um caso de inovação social, de alternativos, ele foi se tornando algo discutido, o cohousing, por toda a sociedade italiana, inclusive com empresas como a Electrolux, empresas de cozinha, repropondo suas propostas, né, redesenhando suas propostas para condomínios com serviços compartilhados, né? Então, é muito interessante observar. Aqui eu falo rapidamente da experiência do Lab, do Rio DesisLab, né, que é o Design de Serviço e Inovação Social da UFRJ.
Nós fazemos alguns trabalhos, né, num bairro do Grajaú, fizemos algumas experiências de imersão e promoção, né, de serviços nesse bairro, parcerando também com atores locais, né? Existiu o DESEG no território, então um dos cases, um dos projetos que nós fizemos foi nesse bairro do Rio de Janeiro, né, com várias atividades, inclusive com mapeamento da rede de atores, né, e a gente atuando na perspectiva de desenvolvimento de serviços com os cidadãos desse local, né? Levamos também uma impressora 3D para lá, de maneira a ter um exercício sobre as novas tecnologias, fizemos uma série de atividades aqui, né, dentro de uma perspectiva de inovação social. Na pandemia, fomos para o digital, mapeamento da rede, algumas atividades já integradas com as pesquisas de storytelling, então, como viver a vida nesse bairro, enfim, nós fizemos uma série de experiências relativas ao design de serviços. Aqui é outro caso, né, um projeto de serviço financiado aqui pela FAPESD, o Centro de Estudos de Envelhecimento, com pessoas mais 60, sobre hospitalidade na cidade, também envolvendo storytelling, né? Aqui é só uma passada de olhos, depois na conversa, se vocês quiserem, eu poderei detalhar um pouco melhor. Bom, chegando no design de serviço, e aí isso tudo vai convergir um pouco no que eu vou falar sobre Serve 10, a perspectiva da industrialização, né? Os serviços foram industrializados, né? Então, aqui nós temos um fast food famoso, onde, na teoria, e muitas das teorias dos serviços, os seres humanos eram um problema. Então, o fast food, e especificamente essa empresa, foi considerada Theodore Levitt, na Harvard Business Review, considerou o McDonald's uma solução incrível. Porque, originalmente, no McDonald's, a ideia era minimizar as relações humanas, né? Você chega lá e diz, número 1, tinha uns menus, né? Agora tem até os totens, né? Então, as relações humanas em serviços eram um problema. Por quê? Porque ameaçava a previsibilidade, a provisão, né? O controle de processos. Então, os fast foods foram comemorados como soluções incríveis de serviço, né? Minimizando, portanto, a interação humana. Tour turístico, né? Você poder fazer um tour aqui também, né? As relações interpessoais, né? São controladas, você tem etapas a serem cumpridas, inclusive parte da minha pesquisa sobre como lidar com as relações interpessoais de serviço, né? Todo o meu trabalho histórico do meu doutorado tem sido isso, porque para as disciplinas de serviço, as relações interpessoais eram um problema e deveriam ser normatizadas e industrializadas, digamos assim, entre aspas, né? Só que, quando a gente vê o design para inovação social, eu mencionei anteriormente para vocês, o design para inovação social e sustentabilidade, a gente descobre outros modelos de serviço, onde justamente o fator humano é essencial para a sua performance, tá? Justamente todo o contrário. Por exemplo, um exemplo clássico disso é o Couchsurfing. Não sei se vocês já ouviram falar. É um serviço que você recebe um convidado na sua casa, né? Não existe nenhum tipo de pagamento, você recebe essa pessoa porque você quer conhecer aquela pessoa, visitar a cidade com ela. Então, a lógica do serviço é totalmente baseada em relações interpessoais. Então, a lógica do controle e da normatização e da industrialização, o design de serviços começou a trazer, portanto, para a área de serviço. E aí, qual é a identidade do design de serviço, né? Enquanto disciplina que se ocupa de serviços, começou a se delinear de uma maneira bem interessante, né? Questionando o modelo de neutralização do humano, digamos assim. Então, esses casos todos, essa criatividade difusa, né, foi sendo, portanto, um dos rios que deu origem ao design de serviço e foi constituindo a sua teoria no que eu mencionei no outro slide, desses serviços relacionais e colaborativos, que são tipologias de serviço que nascem
exatamente dos casos de inovação social, tá? Que foram também, aí, na sua interação, muito acolhidos dentro da rede Desis como uma atividade relacionada a serviço. E não só, né? Da teoria de design serviçal. E aí, a grande questão de pesquisa ficou sendo como projetar, né, serviços baseados nas qualidades das relações interpessoais, né? Isso não estava na agenda de pesquisa, digamos, originariamente, de muitos setores, de muitas teorias de serviços naquela época. Eu peguei algumas obras da Lygia Clark, porque acho que é interessante o design fazer referência também à arte, né? E como inspiração também, né? Esse é o diálogo de óculos, né? O dialogismo, né? A troca de olho no olho, a interatividade, né? As preocupações centrais na obra de Clark, a rede de elásticos também, né? Como que a gente consegue imaginar como é que minha ação tem efeito na ação dos outros, né? Então, fazendo uma pequena incursão aí na arte para fazer uma referência, né? E, afinal de contas, o que é servir? A gente vai ver na conferência CERV-10 que esse foi um tema essencial. O que é servir? Porque design, serviço, design. Mas a gente parar para pensar o que é servir, é uma dimensão humana, né? Só para fazer uma menção, né? Muitas espiritualidades e religiões fazem menção ao servir como uma dimensão importante do humano, né? Dentro também da antropologia filosófica, né? Então, o que é servir? O que é esse objeto, entre aspas, de projeto do design, né? Questões também ligadas, né? Se o design muitas vezes se coloca como design centrado no humano, que humano é esse no serviço, né? Será o cliente e o trabalhador, né? Como é que é esse humano 360 graus no serviço? Parece que é alguma coisa óbvia, mas muitas vezes nas discussões de serviço não era, tá? Então, como é que seria? Qual é a categoria? Porque o design de serviços recebeu nos seus inícios muita influência das áreas que já se ocupavam de serviços também, o marketing, a engenharia, né? Mas a gente pensando em termos de humano, o que seriam esses humanos envolvidos no serviço? E aí a gente pode falar também dos não humanos, né? Mas eu nem vou entrar nesse ponto agora. Mas é algo que o design também pode trazer e refletir, visto as questões das condições de trabalho que as plataformas estão trazendo, né, e é bem reconhecido e discutido atualmente. O corpo, né, o corpo. Um dos rios que deu origem ao design de serviço é o UX. Muita gente fala de product design como um produto digital, mas a dimensão do corpo ela é essencial, né? Nós ainda temos corpo, esse corpo ele está em algum lugar, e mesmo no final das contas, um serviço digital, ele termina, né, na sua presença do corpo. Então, CERV-10 também olhou para essa questão do corpo, né? Isso tudo que eu estou apresentando para vocês são tópicos que convergiram no CERV-10, como eu vou apresentar para vocês agora, né? Entanglements and Flows, né? Encontros e significados de serviço. Vocês já podem ver que CERV-10 2023, ele, dentro da trajetória das conferências CERV-10, elas começaram no norte da Europa, o próprio título converge para essas questões que eu acabei de apontar para vocês, para esse rio que vem tanto do design para inovação social, que consolidou-se no design de serviço, quanto nas questões de encontros interpessoais, né? E significados desses encontros, né? Aconteceu em julho de 23, aqui no Rio de Janeiro, né? E uma das suas questões foi exatamente essa. O quê? Quem? Como é servir? O que é servir? Né? E como que do serviço a gente podia pensar, do conceito de serviço, de uma compreensão do servir, a gente poderia refletir sobre a prática do design, né? Foi essa a sua proposta.
Então, as consequências, né, dessas novas vozes que começaram também a questionar o próprio design, mas a porta de entrada foi o conceito de servir, né? Ela é uma conferência, né, que é a principal conferência acadêmica, né, do setor. Vocês podem visitar no site, não sei se o site está com algum problema ou como é que ele está agora, mas fazendo uma trajetória histórica, já teve várias conferências Serve 10. Antes da nossa, teve na Austrália, então foi interessante porque a conferência Serve 10 saiu do circuito europeu, né, e está fazendo um giro, Austrália, Brasil, e agora a conferência vai para a Índia em 2025. Ela é de 2 em 2 anos, tá? O que é muito interessante do Brasil para a Índia, né? Como essas discussões, eu tenho tido contato com os organizadores lá, né? Como que esse fio de conversas vai acontecendo, né? Tem também esse sair, né? Essa outra visão também do colonial, né, digamos assim, talvez, né, usando esse termo aqui de uma maneira muito rápida, né. O Rio de Janeiro fez muito sentido, é uma cidade prestadora de serviços, né, então a gente tentou incorporar também essas discussões, né, sobre serviços informais, improvisados e não conhecidos que nós temos, né, também como que poderia se trazer para a teoria de serviços esse tipo de questão. E agora eu vou entrar nos temas, né? Inovação social, localidades e processos transformadores. Foi o track, né? A linha que veio diretamente das discussões sobre inovação social. Esse daqui, né, serviços, negócios, economia social, veio muito dessa perspectiva de estarmos no Rio de Janeiro, né? E termos uma série de informalidades de serviços, né? Inclusive a teoria da effectuation, não sei se alguém conhece, da Sara Sarasvati, também foi ali explicada. A questão do trabalho, né? Serviço ou servidão, é o design da servidão ou design de serviço, né? Que, particularmente, a gente vê essa discussão e essa perspectiva, né, em muitos serviços e plataformas digitais, né? Como é que os projetistas inovadores de serviço também são agentes que atuam nesse âmbito, né, das relações de trabalho, reimaginando o trabalho. Esse daqui, muito focado, né, como as relações interpessoais em serviço podem ser valorizadas e eixos da atuação do design, né, não negadas, mas incorporadas e extrapoladas. A questão da tecnologia, como não poderia faltar, né, inclusive a questão da exclusão que a digitalização está trazendo, né? Por exemplo, a gente vê uma digitalização enorme de todos os serviços públicos que mantém algumas populações, por exemplo, fora e com dificuldade de acesso, né? Hoje em dia, para fazer um boletim de ocorrência, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, você tem que fazer online, ou você acessar e abrir sua requisição no INSS online. Muitas pessoas mais de 60 não têm acesso, né? Ou até mesmo por exclusão mesmo, né? Social e de benefícios. Essas daqui foi sobre exatamente, né? A perspectiva pluriversal, né, decolonial e pluriversal, né, o termo que também começou a ser discutido, principalmente naquela conferência, na Participatória Design Conference, e a gente tem no comitê de Serve 10 pessoas dessa tradição, então a gente incorporou essa discussão, e como não podia deixar de ser, a gente incorporou também as questões, né, de serviços relacionados à guerra, refugiados, né, o próprio Covid, a pandemia, né, então, o que a gente aprendeu a partir dessas experiências, né, então, foram essas as sessões, né, a gente teve palestras, sessões técnicas, painéis, fóruns, estudantes, workshops temáticos e um evento preliminar. Esse evento preliminar que foi proposto pela Rede Desis foi um Desis Fórum, tá? Palestrantes tivemos
a Daniela San Jorge, como uma pessoa que há muitos anos segue a área de serviços. Tivemos uma representante de uma organização brasileira que trabalha com questão do housing, né, em colaboração com alguns colegas de design de serviços aí da Parsons New School. Então, tivemos alguns palestrantes, tivemos uma palestrante da África, que foi a Halitza, vocês podem ver lá no site, né, trazendo justamente essa diversidade aí de abordagens para a nossa discussão. Esses são os organizadores, como eu falei para vocês, eu fui co-chair, né, com a PUC Rio Live Work de São Paulo, fizemos essa parceria para desenvolver a conferência, foi feita na PUC, né, local, né, dela, e aqui eu tenho, se der tempo, né, se vocês acharem pertinentes, alguns vídeos que foram feitos pela equipe de comunicação, e, portanto, tem um pouco a interpretação deles, do que está acontecendo, né, e que mostra um pouco, dá o sabor local, né, que eu posso apresentar depois lá no final. Então, o que a gente pode ver como síntese, né, do que aconteceu em serviços? Eu acho que aconteceu, claro, essas discussões estão abertas, vocês podem baixar, o site ainda está ativo, vocês podem baixar os proceedings, né, os anais da conferência, e verem aí como é que cada um desses itens foi sendo contemplado pelos participantes, representando um pouco o estado da arte. Eu acho que é uma agenda de pesquisa que está aí, né? Toda a conferência um pouco é isso, né? Para quem está pensando em fazer mestrado e doutorado, pesquisas de pós em serviços, eu diria que esses são temas muito interessantes dentro dessa perspectiva. Mas nós tivemos alguns aprendizados, e eu vou pegar, no nosso tempo é muito exíguo, eu vou pegar um deles. E aí vocês lembram dessa perspectiva do design de inovação social, né, de promover um redirecionamento da sociedade para objetivos sustentáveis, né? A gente viu aquele círculo ali. Então, o design ele teria um pouco essa ideia. Bom, como é que a gente poderia ter uma vida cotidiana mais sustentável, né, nos contextos urbanos, por exemplo? E aí, trazendo isso para o setor de serviços, propondo para vocês aqui uma reflexão, né? Qual seria o modelo de sociedade, né, o modelo de interação ou de vida cotidiana que um serviço como o iFood propõe? Uma pergunta, né? O que ele propõe como visão de vida cotidiana? Como é que é a vida cotidiana dos seus usuários, né? Então, é algo que, digamos assim, tem sido pouco conversado no setor de serviços, né? Quer dizer, o que é o design a partir de uma perspectiva dos seus fins, da sua orientação? O que é esse fim? Então, bom, eu posso ter uma sociedade onde a gente certamente não se preocupa com descarte, porque temos uma quantidade de embalagens, né, enormes a partir dessa entrega. É uma sociedade, certamente, em que não há perspectivas de direitos trabalhistas, né? Não há. É uma vida cotidiana onde, bom, eu posso passar meu final de semana certamente não sentado numa mesa, mas eu posso passar o meu final de semana maratonando uma série, comendo esse alimento, que esse alimento certamente não tem qualidade, né? Pode ser um trash food, né? Você não vai fazer, pode não fazer bem para a saúde, porque a plataforma não tem nenhum critério de ideia de promoção, né, ou de saúde dos seus cadastrados, né? Então, a gente começa, talvez, a retomar algumas questões do próprio design histórico a partir de uma reflexão do seu próprio serviço, né? Quer dizer, qual é a ideia de sociedade que o iFood propõe? Né? Então, a gente pode, em termos de design de serviços, ver que ele pode ser interacionalmente, a plataforma, a navegação, o UX, muito bom.
mas a pergunta sobre o modelo de sociedade que ele propõe deve também ser colocada, pode ser colocada numa perspectiva do design. E eu acredito, e a gente refletindo e conversando em alguns grupos na conferência, que isso poderia ser também, dentro das diversas origens que o design de serviços tem, considerado, né? Ou o Starbucks, né? No início do design de serviços, Starbucks foi muito badalado, né? Como uma solução de design de serviços muito bacana, né? Bom, eu pergunto, você sabe que você chega no Starbucks e alguém te pergunta seu nome, aí bota o seu nome no copo. E aí o cara chama seu nome, mas ele não sabe minimamente quem você é. Ou seja, eu botei essa foto de um bar na Itália, porque o bar na Itália é realmente uma comunidade. Então, o barista, ele conhece. Quando você chega perto do balcão, ele sabe como é o seu café. Ele sabe que o seu café deve ser de tal maneira que você gosta mais creme, mais escuro, mais claro, mais leite, menos leite. É uma comunidade de fato. Agora, o Starbucks colocando o nome e chamando as pessoas pelo nome, quando ele, na verdade, é um fast food de café, ele está com algum tipo de incoerência projetual, né? Ou seja, simulando, então, no mundo do Starbucks, seria muito bom ter uma comunidade, só que ela não está ali, ela não tem uma comunidade, ela tem um simulacro de comunidade. Então, a visão de vida cotidiana que o Starbucks propaga bom, você realmente vai brincar aqui de ser comunidade, né? Isso é muito interessante. É uma perspectiva, eu colocando um pouco isso como uma provocação agora, acabando no término do nosso encontro. Por quê? Porque, justamente, a perspectiva, o rio do design. Então, a gente, quando olhar para o design e serviço, a gente pode olhar múltiplos rios que deram origem a essa área, né? E um dos rios, que é o design para inovação social e sustentabilidade, faz algumas perguntas, né? Fez algumas perguntas, e é isso que eu queria partilhar com vocês hoje, e agradeço muito essa oportunidade. Obrigada. Obrigado, professora Carla. Ótima apresentação. Obrigado. Vamos iniciar uma nova fase.